Bom, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o glutamato monossódico como aditivo alimentar. O grupo é constituído por Inaê, Gabriela, Erickson, Jéssica e Tailan. Bom, o glutamato monossódico é um derivado do ácido glutâmico, que é um importante aminoácido, só que é um aminoácido não essencial. Bom, o que é um aminoácido? O aminoácido é um composto que apresenta tanto o grupo do ácido carboxílico quanto um grupo amino. E um aminoácido não essencial, pois não necessariamente a gente tem que consumir pela alimentação, já que o corpo consegue sintetizar esse composto. Ele tem sido muito utilizado para melhorar a palatabilidade de diversos produtos alimentícios, como carnes e vegetais. A estrutura do ácido glutâmico nós podemos ver aqui, onde há um hidrogênio ionizável, já no glutamato monossódico apresenta o íon Na+. Bom, o ácido glutâmico ele é um importante aminoácido e ele é sintetizado em quase todas as células do nosso organismo. É precursor do ácido gama-aminobutírico. Butírico. Qual é a importância desses dois ácidos? Bom, os dois atuam como neurotransmissores no sistema nervoso central. E aproximadamente 95% do glutamato proveniente da dieta é metabolizado no intestino, originando compostos como a glutationa, arginina e prolina, que são moléculas muito importantes no nosso corpo. Já nas células da mucosa intestinal, o ácido glutâmico é parcialmente transformado em alanina, enquanto no fígado é convertido a glicose e lactato, que a gente sabe, por exemplo, que a glicose faz parte do ciclo de Krebs. Bom, o glutamato monossódico é utilizado como aditivo alimentar capaz de emprestar gosto diferenciado aos alimentos. A gente sabe, desde criança a gente aprende que existem quatro sabores que a gente consegue identificar: o doce, o azedo, o salgado e o amargo. Mas através dessa discussão sobre o gosto do glutamato monossódico, apresenta-se como um quinto sabor. E aí postula-se que esse sabor seria o umami. Então, postula-se que o umami seria um quinto gosto básico. E desde que o glutamato monossódico foi reconhecido como realçador de sabor, são crescentes as aplicações dele na indústria alimentícia. O glutamato monossódico apresenta uma grande demanda industrial e alcançou no ano de 2007 uma produção anual estimada em 2 milhões de toneladas. O glutamato monossódico ele se apresenta como cristais brancos, assim como o sal, né? E tem uma extensa solubilidade em água e é limitada pela dispersão em alimentos gordurosos devido às suas características iônicas. Então ele tem uma característica polar, então ele é um pouco mais complicado para se dissolver em compostos gordurosos. Esse realçador de sabor, através do código do Sistema Numérico Internacional de Ativos Alimentares, que é elaborado pelo Comitê do Códex Alimentares, é conhecido como INS 621. E essa é a apresentação do ácido do glutamato monossódico na cozinha. Um pesquisador da Universidade de Tóquio identificou em algumas algas e na proteína do trigo um componente capaz de oferecer um gosto diferenciado nos alimentos. Realizando alguns estudos complementares, em 1866 ele conseguiu isolar o aminoácido GLU. O processo de síntese para a obtenção do glutamato monossódico, até o início da década de 60, ele consistia no isolamento deste aminoácido usando como matéria-prima a proteína do trigo. A técnica realizada era a hidrólise do glúten com ácido clorídrico e o processo era aquecido durante 20 horas. A solução obtida era então filtrada para a remoção de alguns produtos indesejáveis da reação e concentrada por 24 horas posteriormente. Ela era armazenada por 30 dias, era para a cristalização do ácido L-glutâmico e o pH da solução era ajustado para 3,2, sendo esse um processo muito importante, já que esse é o ponto isoelétrico do ácido L-glutâmico. Posteriormente era realizada a cristalização e a conversão no glutamato monossódico, também conhecido como GMS. Atualmente a produção do glutamato ela acontece de uma forma mais moderna. Você continua realizando a hidrólise do glúten com métodos de síntese química, mas o método mais utilizado atualmente é o processo fermentativo. O uso da fermentação teve início na década de 50, quando foi observada a produção em pequenas quantidades de aminoácido pela E. coli, Escherichia coli, né? Mais popularmente conhecida.
Posteriormente foram estudadas algumas outras espécies para obtenção dessa molécula que é tão difundida comercialmente. Alguns organismos possuem uma eficiência maior que a E. coli e existem técnicas mais avançadas, mas ela foi a primeira onde houve essa identificação e o início do processo. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a percepção do gosto umami. E assim como o amargo e o doce, essa percepção ela é realizada por receptores de membrana, principalmente aqueles acoplados à proteína G, que é responsável por intermediar a transmissão das excitações por meio de enzimas e canais iônicos. E o glutamato monossódico, quando ele está em contato com células receptoras gustativas, ele desencadeia um potencial de ação que promove a liberação de cálcio, sinalizando as terminações nervosas que interpretam a resposta como um sabor específico. E quando o glutamato está associado a outros aminoácidos constituídos de proteínas, não há promoção dessa percepção do gosto e umami. Entretanto, quando ele sofre hidrólise durante o processamento, em operações que envolvam, por exemplo, o tratamento térmico, esse gosto, essa percepção é liberada e é possível proporcionar esse gosto específico. E têm sido feitos alguns estudos que têm o objetivo de avaliar os fatores que influenciam a sensibilidade dos humanos para a percepção do glutamato monossódico. Em alguns experimentos que foram feitos, os provadores eles foram divididos em 3 grupos e esses grupos receberam alimentação diferenciada por 10 dias. Sendo que o primeiro grupo ele foi formado por 17 ocidentais submetidos a um consumo de alimentação formulados com glutamato de monossódico, e o segundo grupo foi formado por 18 ocidentais e o terceiro grupo por 18 orientais, sendo que esses 2 últimos, o segundo e o terceiro, não foram expostos a uma alimentação com glutamato monossódico. E aí, após o período de alimentação diferenciada, os provadores eles foram submetidos a uma avaliação de solução, contendo diferentes concentrações de glutamato monossódico, de 0,925, de 1,25 e de 2,5 milimol. O grupo formado por orientais conseguiu identificar o glutamato monossódico na menor concentração ofertada. O grupo ocidental ele foi exposto previamente à alimentação com glutamato monossódico e ele teve essa percepção do valor médio da concentração, e a pior percepção foi verificada no grupo de ocidentais, que não teve a exposição prévia do aditivo, que identificou somente aquelas que tiveram a maior concentração. E esses resultados, eles demonstram que a percepção do glutamato monossódico, ela pode ser influenciada por questões genéticas também, né? Pela capacidade de atenção ou sensibilidade resultante de um tempo prolongado de consumo desse aditivo. Então, eu vou falar um pouco sobre o uso do GMS como aditivo alimentar, né? Na cultura asiática, o GMS ele já é usado, né, na preparação de alimentos, e no Ocidente ele já vem sendo usado há muito tempo para uma grande variedade de alimentos, como carnes, a vegetais, seja em preparações caseiras ou processos industriais. A concentração que geralmente é usada de GMS é de 0,20 a 1%. E estudos já vêm mostrando que uma quantidade superior a essa concentração acaba não sendo muito vantajoso, porque não tem muita mudança ali na questão da intensidade do sabor. Bom, devido ao pronunciado efeito sinérgico do GMS com sais dissódicos, deve-se ter um pouco de moderação, né, quando for consumir carnes e peixes, né, devido ao inosinato, e também quando for consumir cogumelos devido ao guanilato, né, porque, querendo ou não, o GMS ele interage com nucleotídeos e produz um efeito até 6 vezes maior do que esperado. Sopas industrializadas exemplificam o uso do GMS como realçador
de sabor em alimentos, né? Que geralmente é onde o GMS ele é mais utilizado. O gosto do GMS ele pode até permitir que a gente substitua, né, ali no caso, o sal de cozinha, em questão de sabor, né? Ele contém aproximadamente 13% de sódio na composição a menos do que o cloreto de sódio, né, que é o nosso sal de cozinha, mas ele não é muito indicado para poder substituir quando o objetivo é diminuir o consumo de sódio, já que, querendo ou não, ele acaba sendo uma fonte do sódio também, uma fonte principal de sódio, e também de outros elementos, como magnésio, cálcio, e acaba não sendo tão benéfico nessa questão. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos legais e segurança no consumo do GMS. A maior quantidade de glutamato ingerida pela população é provida na forma livre ou como componente de proteínas presente nos alimentos, e apenas uma menor quantidade é consumida na forma de GMS, utilizada como aditivo. A segurança relacionada ao consumo deste composto tem sido avaliada por diversos estudos ao longo das últimas décadas. Inicialmente, na década de 60, foi relatado a síndrome do restaurante chinês, que seria uma síndrome que possivelmente teria sido causada pelo uso do GMS. E essa síndrome tinha como sintomas ardência no pescoço, braços e tronco, tensão em músculos faciais, dor de cabeça e lacrimejamento. Porém, estudos realizados não conseguiram estabelecer uma relação entre o consumo desse composto e a ocorrência da síndrome. Um estudo avaliando 130 pessoas que relataram ter essa hipersensibilidade ao composto, quando expostas à alimentação formulada com aditivo, não demonstraram esses resultados. No caso, resultados que poderiam associar o aditivo com a síndrome. E um outro estudo também realizado na Indonésia, com a participação de 52 voluntários saudáveis, por um período de aproximadamente 3 dias. Nesse estudo, antes do almoço, os voluntários ingeriam a cápsula, contendo 1,5 a 3 gramas de GMS, ou ainda um placebo contendo apenas lactose, e posteriormente os participantes deveriam relatar se eles tinham sentido algum sintoma, como dor de cabeça e náuseas. Porém, esses resultados também não apresentaram diferenças significativas, demonstrando que o consumo desse aditivo não promoveu os indesejáveis sintomas relatados por essa síndrome. Sendo assim, as principais agências reguladoras que normatizam a produção de alimentos não estimam uma concentração limite para o uso do GMS, porém, essa concentração ela tem que vir informada nos rótulos dos produtos. E segundo estudos compilados, o uso desse aditivo nas concentrações utilizadas em alimentos não representa qualquer perigo aos consumidores. Porém, é requerido que não dê a crianças com menores de um ano alimentos com esses aditivos, porque tem uma certa carência de estudos, então sugere-se que não seja utilizado. No Brasil, a Anvisa regulamenta que esse aditivo tem a função de realçador de sabor em alimentos e permite seu uso em quantidades suficientes para que se obtenha os efeitos desejáveis, podendo ser empregado em molhos, carnes, caldo de carne e sopas, dentre uma grande diversidade de alimentos. Como conclusão do nosso trabalho, nós temos que o GMS é um aditivo amplamente utilizado como realçador de sabor em alimentos, e o emprego de processos fermentativos otimizou sua produção e assegurou o suprimento da crescente demanda promovida pela indústria alimentícia, exceto em produtos destinados a crianças menores de 1 ano, que ainda requerem maiores estudos. O GMS mostrou-se um aditivo seguro nas concentrações comumente utilizadas em alimentos e seu uso é regulamentado pelas principais agências reguladoras. E essas são as nossas referências.